Shalom a todos, bem-vindos ao canal Ouça a Torá. Vamos continuar o Midrash da Parashá Shoftim. Eis aqui uma história sobre falsas testemunhas que causaram a morte de sua vítima. O complô contra Navot. Ahav foi um rei judeu e um rachá. A maioria de seus atos perversos era influenciada por sua malvada esposa Izevel. Ela era uma guiorete, convertida, mas ainda praticava idolatria. Um dia Izevel notou que Ahav estava triste. Qual é o problema? Ela perguntou. Nosso vizinho Navot tem um vinhedo perto do nosso palácio, explicou o rei. Eu queria terra para plantar um jardim de ervas, implorei a Navot que me deixasse ficar com seu campo e lhe prometi um lote de terra ainda melhor que o dele. Mas ele é teimoso, não quer vender seu terreno por dinheiro nenhum. Mas que audácia, disse Izevel. Você não é o rei? Vou ver o que posso fazer para resolver isto. Izevel enviou um documento ao Beit Din, cujos juízes eram desonestos. Ela escreveu, no próximo dia de jejum, quando vocês se reunirem para fazer julgamentos, quero que encontrem duas testemunhas que testemunhem contra Navot, que ele amaldiçoou Hashem e o rei. Izevel selou a carta com o selo real de Ahav. Os juízes seguiram as instruções de Izevel, pois eles eram rechaim, e também tinham medo de Ahav. Duas falsas testemunhas apareceram diante da corte. Nós vimos Navot amaldiçoar Hashem e o rei. Os juízes desonestos aceitaram seus testemunhos. O rei podia condenar à morte quem o amaldiçoasse e receber as posses do homem executado. Como resultado, Navot foi morto. Agora o vinhedo pertencia a Ahav. Com grande alegria, sua esposa lhe disse: o vinhedo é todo seu. A fraude não foi descoberta. No entanto, Hashem vingou a morte de Navot. Ele disse ao profeta Elial: vá até o vinhedo de Navot e fale com o rei. Diga a ele: você acha que pode matar e então tomar a propriedade de outro homem? No mesmo lugar onde os cães lamberam o sangue de Navot, eles lamberão o seu, e o corpo de Izevel também será devorado por cães. Ahav tentou se defender, mas não foi minha culpa. Izevel arranjou tudo. Elial respondeu: Hashem declarou, você é culpado. Ele destruirá sua família inteira. Ao ouvir isto, Ahav ficou com medo. Ele rasgou suas roupas, vestiu-se com sacos e passou a jejuar várias horas por dia. Como resultado, Hashem atrasou seu castigo. Depois de 3 anos, Ahav foi morto por um arqueiro inimigo. Como Elial profetizara, seu sangue foi lambido por cães, exatamente no mesmo lugar em que Navot havia sido executado. Izevel finalmente morreu de forma vergonhosa. Seu corpo também foi devorado por cães. No final, cada membro da família de Ahav foi morto. E quanto a Navot? Por que ele foi morto? Nossos sábios explicam que Navot era culpado de outro pecado, pelo qual Hashem decretara que ele deveria morrer. Como o exército judeu se prepara para a guerra. A Torá explica que um exército judeu deve se comportar diferente dos outros exércitos do mundo. Há 2 maneiras de os soldados se sentirem antes de uma batalha. Primeiro, nós somos fortes e temos armas excelentes. Com certeza, venceremos. Esta não é a atitude correta para os soldados judeus. Eles não devem depositar sua confiança e sua força em sua força. Hashem quer que eles confiem nele. 2. Se eles são menos numerosos que o inimigo ou não estão bem equipados, poderão pensar: qual a razão de irmos à guerra? Com certeza perderemos, podemos até morrer. Isto também é errado. Mesmo que o inimigo seja muito mais numeroso e forte, um judeu deve acreditar em Hashem. Hashem diz: diante de mim, o mais poderoso dos inimigos não é nada. Antes de cada guerra, um Cohen especial era designado.
Em sua testa era derramado o óleo especial usado para Coanim Gedolim e reis, e ele era chamado de Cohen Mashuar Milhamá, o Cohen ungido para a guerra. Sua tarefa era encorajar os soldados judeus e lembrá-los de que Hashem estava com eles. Ele começava seu discurso com o Shema Israel, uma alusão a vocês merecem a ajuda de Hashem, mesmo que apenas pelo mérito de recitar o Shema, todas as manhãs e noites. Ele continuava, não tenham medo, Hashem está com vocês. Depois de encorajar os soldados, o Cohen Mashuar Milhamá anunciava que certos grupos de pessoas estavam proibidos de lutar. Estes grupos não tinham permissão de lutar nas guerras para expansão de território, mas em uma guerra ordenada por Hashem para conquistar Eretz Israel, ou para derrotar Amaleque, ou para autodefesa, até mesmo estes grupos lutavam. Estas são as palavras do Cohen. Primeiro, alguém de vocês aqui acabou de construir uma nova casa e ainda não se mudou para ela? Se este for o caso, então você não deve ir para a batalha. Saia e mude-se para a sua nova casa. 2. Alguém de vocês aqui plantou um vinhedo e ainda não comeu de seus frutos? Você não deve lutar. Volte para casa. 3. Alguém aqui está noivo de uma mulher, mas ainda não se casou? Vá e se case. Além do Cohen Mashuar Milhamá, havia oficiais. Os oficiais repetiam as palavras do Cohen e acrescentavam. 4. Se algum de vocês fica aterrorizado ao ver espadas serem desembainhadas, deve voltar também para casa. Nossos sábios explicam que isto também quer dizer: há alguém aqui com medo dos pecados que cometeu? Que ele volte para sua casa. Se alguém fez averot, Hashem não o ajudará na guerra. Outros podem até ser punidos por causa dele. É melhor que ele saia e não lute. Qual a razão de mandar para casa alguém que pertence aos 3 primeiros grupos mencionados acima? Imagine um soldado que é convocado para a guerra bem antes de seu casamento. Seu coração está pesado de preocupação. Ele pode nunca mais retornar. Outra pessoa poderá se casar com sua noiva. Ele não conseguirá nem se concentrar na batalha e lutar com bravura. Não apenas lhe faltará coragem, como ele será um mau exemplo para os outros soldados. Portanto, o exército estará melhor sem ele. O mesmo vale para alguém que não teve a chance de morar em sua casa nova ou de aproveitar os frutos de seu vinhedo. Há também outra explicação. A Torá, na realidade, apenas quer mandar de volta o homem que sente medo ou o homem que pecou. Mas seria muito embaraçoso para tal pessoa voltar para casa. Todos saberiam que ela é um covarde ou um pecador. Assim, a fim de protegê-la da vergonha, a Torá também ordena que os 3 outros grupos voltem para casa. Primeiro, quem está noivo e vai se casar. Segundo, quem construiu uma casa e ainda não se mudou para ela. E terceiro, quem plantou um vinhedo e ainda não comeu de seus frutos. Desta forma, quando todos estes grupos deixam o exército e vão para casa, os outros não ficam sabendo exatamente quem é covarde ou quem é pecador. Estas leis nos mostram quão cuidadosos devemos ser em não envergonhar o irmão judeu, particularmente em público. Uma história, um cheiro desagradável. Rabi Yehudá Anassi estava ensinando a seus alunos no Beit HaMidrash. Havia um odor forte de alho no ar. Isso incomodava tanto Rabi Yehudá que ele estava com dificuldade em continuar a aula. Por favor, me retire o aluno que comeu alho, ele disse. Que se retire o aluno que comeu alho, ele disse. Rabi ria, se levantou e saiu. Os outros alunos se entreolharam, surpresos. Eles sabiam que Rabi ria não havia comido alho. Por que ele não saíra então? Por que ele saíra então? Era óbvio que ele quis evitar que o culpado fosse envergonhado em público. O certo a fazer seria seguir seu exemplo. Assim,
Um a um, os alunos se levantaram e saíram do Beit HaMidrash. Um dos que saiu realmente comera alho, mas ninguém jamais saberia quem foi. Rabi Yehudá não pôde continuar com a aula. O Beit HaMidrash estava vazio. No dia seguinte, o filho de Rabi Yehudá repreendeu Rabi Hia. Você desapontou meu pai ontem. Por sua causa, o Beit HaMidrash ficou vazio e o estudo da Torá foi interrompido. Este é um pecado grave. Rabi Hia respondeu, é verdade, é um pecado grave, mas teria sido pior envergonhar um irmão judeu em público. Estou feliz por ter evitado isto. Para nós também é uma grave haverá envergonhar os outros. Às vezes basta um comentário descuidado, uma piscada de olho ou apenas um olhar para envergonhar alguém. Devemos sempre considerar os sentimentos das pessoas antes de agir ou falar. É proibido desperdiçar. Quando os exércitos saíam para a guerra, os conquistadores usualmente cortavam todas as árvores da área. Eles destruíam a terra e a abandonavam. A Torá ordena: se seu exército cercar uma cidade inimiga durante uma guerra, vocês não devem cortar as árvores frutíferas depois de conquistar a cidade. Vocês não têm o direito de destruí-las desnecessariamente. Nossos Rahamim também proibiram destruir ou desperdiçar qualquer coisa que seja útil. No passado, as pessoas eram muito mais cuidadosas em relação ao desperdício. Elas não tinham muita comida, dinheiro ou roupas, portanto se asseguravam de que tudo fosse aproveitado da melhor maneira. Hoje somos todos ricos em comparação com as gerações passadas. Muitos de nós têm bastante dinheiro e podem comprar todas as roupas e comidas que quiserem. Mas isso não significa que devemos desperdiçar quaisquer destas coisas. Toda comida deve ser tratada com respeito. A Guemará nos fala: alimento que é apropriado para as pessoas comerem não devem ser dado a um animal. Por quê? Isto é desrespeito pela comida e mostra a falta de gratidão pela bênção de Hashem. Com certeza, então, é errado jogar comida fora. Em vez disso, devemos planejar nossas refeições de modo que a comida não seja desperdiçada. É melhor pegar uma porção pequena e pedir uma segunda porção do que jogar fora a comida que sobrou em nossos pratos. Por respeito pela comida, é proibido jogar pão, mesmo que isto não o estrague. Alguém que vê comida no chão deve levantá-la. Uma pessoa não deve pisar em farelos de pão, pois faz com que ela fique pobre. Os farelos devem ser varridos. Cuidar das roupas também faz parte da mitzvah de não desperdiçar. Quando chove ou neva e lhe dizem para colocar suas botas, pode ser mais fácil escapar pela porta e fingir que não ouviu. Mas, ao fazer isto, você transgride a mitzvah de Bal Tashrit, pois está destruindo seus sapatos. Dinheiro também não deve ser desperdiçado. Um judeu que segue a Torá não gasta seu dinheiro em tolices, mesmo que ele seja muito rico. Você pode perguntar: se não devemos desperdiçar, não seria melhor não usar pratos descartáveis? É preferível remendar um vestido rasgado do que comprar um novo? A resposta é que as conveniências dos dias de hoje servem a um grande propósito. Elas poupam o nosso tempo. Tempo é uma possessão muito preciosa. Assim, no lugar de um desperdício insensato, vamos usar as grandes bênçãos de Hashem para ganhar mais tempo para estudar Torá e cumprir mitzvot. A bezerra cujo pescoço é quebrado com um machado. Quando um judeu é, Haz Veshalom, assassinado, seu sangue clama por vingança para Hashem. Somente quando o assassino é castigado, o sangue da vítima se acalma. Às vezes não sabemos quem é o assassino. Como vingamos o sangue da vítima neste caso? Fazemos isto através de um Eglá Arufá. O grande Sanhedrin, em Jerusalém, é formado sobre o assassinato. 5 de seus juízes são enviados ao local onde este aconteceu. Eles medem em cada direção a partir do corpo da vítima e decidem qual cidade é a mais próxima. Eles cuidam para que a vítima seja enterrada e vão embora.
Agora o Beit Din da cidade mais próxima toma conta. Seus juízes compram uma bezerra que nunca foi usada para arar a terra e nem para transportar carga. Eles a levam para um vale de solo duro que nunca foi arado e quebram o pescoço da bezerra com um machado. Todos os Equenim, os líderes da Torá, que vivem na cidade mais próxima, devem lavar suas mãos no vale e declarar: não é nossa falta que o assassinato ocorreu. Sempre que um estranho visita nossa cidade, lhe oferecemos comida e bebida e o acompanhamos em seu caminho quando ele vai embora. Nós não deixamos que ele se vá com fome. Ele nunca precisa roubar comida dos outros, se arriscando a ser morto por isso. Um grupo de Coanim também deve ir até o vale. Os Coanim rezam: por favor, Hashem, perdoe todo Bnei Israel pelo assassinato. Embora Bnei Israel não sejam diretamente responsáveis, todos eles têm culpa. A Torá não nos dá as razões para esta lei de Eglá Arufá, mas eis aqui uma explicação. Como você já leu ou ouviu, que quando uma pessoa é assassinada, seu sangue clama por vingança. O anjo da morte vem diante de Hashem. Ele exclama: o assassino desperdiçou a vida de outra pessoa. Ele tirou a alma da vítima antes da hora apropriada. Neste momento, o Midat Adim, o braço punidor de Hashem, se lança sobre o mundo, particularmente sobre a cidade mais próxima de onde o corpo foi encontrado. Quando os judeus cumprem a mitzvah de Eglá Arufá, o anjo para de clamar a Hashem. Assim, os judeus são salvos do castigo. A mitzvah é realizada com uma bezerra que nunca trabalhou e nunca deu à luz. O vale em que ela é morta é uma terra desolada onde nada cresce. Tudo isso mostra quão terrível é a haverá do assassinato. O assassino desperdiçou a vida da vítima. Ele não deixou que ela continuasse a ter filhos e a cumprir as mitzvot. Os judeus, os juízes, os Equenim imploram a Hashem para perdoá-los pelo assassinato. Suas tefilot e o cumprimento da mitzvah de Eglá Arufá espiam pelo pecado. O vale deve permanecer uma terra desolada para sempre. Ele jamais poderá ser cultivado. Sempre que os judeus passarem por ali, eles se lembrarão de quão terrível é a haverá do assassinato. O Midrash nos conta que no passado, quando os Equenim e os juízes eram grandes tzadikim, um milagre ocorria. Depois que a bezerra era morta, uma fila de vermes saía de seu estômago e ia diretamente até o assassino. Os juízes então prendiam e puniam o criminoso. A mitzvah de Eglá Arufá também podia ajudar a identificar o assassino da seguinte maneira: várias pessoas costumavam se reunir ao redor do animal que seria morto. Elas conversavam sobre o assassinato. Quem conhecia a vítima? Ela tinha inimigos? Às vezes, uma das pessoas sabia de algo que levaria à descoberta do assassino. Se o assassino fosse encontrado e houvesse testemunhas que o viram cometer o crime, ele era condenado à morte, mesmo depois de o pescoço da bezerra ter sido quebrado. Hashem prometeu: se vocês garantirem que o sangue inocente será vingado, eu assegurarei que chegará o tempo em que todo assassinato cessará. Na época de Mashiach, todos os instrumentos que causam morte serão usados somente para propósitos de paz. Fim do Midrash da Parashá Shoftim. Tá gostando do conteúdo do canal? Então curta, comenta, compartilha. Se ainda não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho e fica por dentro das novidades. Shalom a todos!